Segundo Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao 3, começando no primeiro, diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo o Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: Porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? E oremos. Pai amado, Deus querido, abençoe a tua palavra, use-me agora para trazê-la com poder, que o Senhor possa controlar minhas palavras, meus pensamentos, possa empoderá-las, ó Deus, com o teu Espírito, para que possamos ouvir, para que possamos aprender, para que possa ter impacto em nossas vidas. Nos dê ouvidos para ouvir, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar-nos esta noite. E nós estamos continuando o nosso estudo sobre o rumo de Davi à grandeza. E na semana passada nós começamos a ver algumas coisas, não que levaram Davi à grandeza, mas coisas que atrapalharam, coisas que divergiram, digamos assim, tiraram Davi do seu caminho à grandeza. E o que nós vemos aqui nesse episódio é que Davi caiu feio, e ele foi de uma posição excelente que ele se encontrava antes desse capítulo aqui, nesse ponto na vida dele, foi talvez para a parte mais baixa, a parte mais sóbria, mais fúnebre, até podemos dizer assim, da vida dele, onde envolveu morte de inocentes, envolveu traição, assassinato, afastamento de Deus, tudo isso devido a esse lapso que ocorreu. E nós estamos vendo como é que foi que isso aconteceu. Então nós podemos aprender com Davi não só como alcançar a grandeza, mas podemos aprender com Davi como evitar problemas que vão nos atrapalhar em nosso rumo à grandeza. E na semana passada nós vimos que uma das coisas que levou a isso, e o subtema que estamos vendo, é como cometer suicídio espiritual. E nessa segunda parcela desse estudo, a primeira parcela da semana passada, nós vimos que ele negligenciou o seu dever. Uma das coisas que levou Davi a essa situação é que ele foi negligente com os seus deveres, com as suas responsabilidades. E hoje nós vamos ver mais uma dessas coisas que nós temos aqui. Então, olha comigo no versículo número 2. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Aí eu pergunto, o que nós podemos aprender? Qual foi a grande lição que nós temos aqui, o grande perigo que nós temos aqui, que levou a Davi, colocou Davi nessa situação? E a resposta é que Davi se permitiu ficar preguiçoso. Davi sucumbiu à preguiça. A Bíblia aqui não fala nada sobre ele estar ferido. Aqui fala na época que os reis saíam para a guerra. Ele não saiu para a guerra. Não fala se ele estava ferido. Quem sabe ele estava ferido, se feriu numa batalha anterior e estava se recuperando. Não tem menção disso. Talvez ele estava doente. Não tem menção disso. Simplesmente fala que ele estava se levantando pela tarde. Numa tarde. Ele se levantou numa tarde, ele estava deitado, dormindo e acordou de tarde. Ao negligenciar o seu dever, que nós vimos na semana passada, Davi, ele abriu mão da sua agenda. Agora veja bem, por agenda, eu não me refiro a um livro, a um caderno que você anota as coisas, não é isso. Quando eu falo agenda, eu me refiro à programação, eu me refiro à organização diária. O que você vai fazer a cada dia, e assim por diante. Então, quando ele negligenciou os seus deveres, como ele fez semana passada, ou seja, ele não saiu à guerra como ele deveria estar fazendo, ele era um rei, e aquela era a época que os reis saíam à guerra, ele negligenciou os seus deveres e abriu a mão da sua agenda
Então, sem agenda, ele ia dormir quando queria. Ele acordava quando queria. Ele se alimentava quando queria. Ele fazia tudo o que ele queria, quando ele queria, como ele queria. Ele estava sem agenda. Isso é uma posição muito perigosa. Negligenciando a sua agenda, você abre mão da sua agenda, então você entrega a sua agenda, ou seja, você entrega a sua vida, o dia a dia da sua vida, à carne. E sem uma agenda, uma programação que você determine e escolhe previamente, a qual você vai voluntariamente seguir, abrindo mão daquilo, você vai entregar a carne. Como assim a carne? Bom, hoje eu estou a fim de acordar à tarde. E os seus deveres? E a escola, a faculdade, o trabalho, o lar, as crianças, o esposo, a esposa? Eu quero acordar às 2 da tarde hoje, você quer ficar na cama até às 3 da tarde. Qual o problema? Você está negligenciando os seus deveres, negligenciando as suas responsabilidades. O seu dever não está mais obrigando você a fazer nada. Quando você tem um trabalho, você tem uma escola, faculdade, você tem um horário para estar em tal lugar. Então você é obrigado, você está programado a fazer certas coisas. Quantas pessoas aqui já acordaram amanhã dessas e vocês tinham que ir para o trabalho, para a escola, para a faculdade, mas vocês realmente não estavam lá muito afim? Alguém já passou por isso? Mas vocês foram, com exceção da Bia. A Bia não vai e acabou-se. Mas geralmente a gente vai. Ah, não estava afim. Ah, você vai. Agora, quando a pessoa se entrega à preguiça, por isso que o preguiçoso não consegue manter emprego por muito tempo, o preguiçoso não consegue ir muito longe nos estudos, sabe por quê? Porque o preguiçoso vai fazer o que a carne quer. Gente, sabe o que a nossa carne quer? Moleza. Isso é francês para moleza. Moleza. A carne quer moleza. Eu não estou dizendo a sua carne quer moleza, a minha carne quer moleza, a sua carne quer moleza. E se você abrir mão da sua agenda e dos seus deveres, você vai cair na moleza. Você vai cair na mão da carne, e a carne é preguiçosa. É preguiçosa. Você vai ver na Bíblia o seguinte: Deus já usou na Bíblia assassinos, adúlteros, mentirosos, rebeldes, ladrões, toda espécie de mau caráter. Deus já usou, mas você não vai encontrar Deus usando o preguiçoso. Sabe por quê? Porque é muito difícil você guiar um carro que está estacionado. Um carro estacionado, você pode virar o volante para um lado, você vira o volante para o outro, mas o carro não sai dali, o pneu sai. Mas, a não ser que haja movimento, aquele pneu não vai mudar a direção, não vai a lugar nenhum. Então, muito cuidado com a preguiça, porque aqui Davi caiu na mão do bicho preguiça, que veio consequência de ser negligente com as suas responsabilidades. Então, uma coisa puxa a outra. Já que estamos no assunto, um pecado puxa a outro. Todo pecado vai gerar outro pecado. Todo pecado vai puxar outro, que vai puxar outro. E muitas vezes, não é nem que um pecado puxa outro, um pecado puxa outros. Vou dar um exemplo. Você comete um erro. Bom, é um pecado. Ao invés de confessar e deixar, você vai mentir e encobrir. Agora, mentir é um pecado, tem dois. Aí, para manter esses dois, você vai ter que começar a tramar e bolar, e você vai gerar mais pecados, porque pecado puxa pecado. E a preguiça puxa preguiça. Negligência puxa preguiça. Então, se o seu dever não mais lhe obriga a fazer as coisas, então você levanta quando quer, você trabalha quando quer, o que você tinha que fazer não é feito. E aqui no caso de Davi, ele deveria estar indo à guerra, inspecionando as tropas, fazendo lá, seja os que eles fazem. Mas agora quem estava mandando era a carne. Tanto que era a carne que, ao passear à tarde
pelo terraço da casa real, que foi que ele viu? Ele viu Batseba se banhando. E aquilo puxou outro pecado, que gerou o quê? Puxou a lascívia, que puxou adultério, que puxou assassinato, ele encomendou a morte de Urias, que puxou tentar encobrir o fato que ele era o pai da criança. Veja só, tudo isso começou a negar suas responsabilidades e deveres. Veio a preguiça trouxe a carne trouxe adultério, mentira, assassínio, calúnio, abuso de autoridade, e aí vai. Pecado puxa pecado. Mas é só um pecadozinho aqui, pastor. Está tudo sob controle. É exatamente isso que o diabo quer que você acredite. Que um pecadozinho você controla. Não, você não controla. Eu não controlo, ninguém controla. Pecado, você combate. Pecado, você mata. Pecado, você nem evita o pecado. Você evita a tentação. Porque quando você evita o pecado e você cai no pecado. Quando você evita a tentação, quando você cai na tentação, não no pecado. Mas isso não é novidade para ninguém aqui. Então veja bem, quando nós não temos uma agenda, uma programação, deveres a serem cumpridos, é encrenca certa. Então isso aqui é um vídeo para os pais e futuros pais. Não deixe seus filhos sem uma agenda, sem uma programação. Não deixe. Tenha uma agenda, tenha uma programação, tenha deveres, tenha responsabilidades para os seus filhos. Mas não é assim, tome, cheque, verifica, imponha e exija. Porque se você deixar os seus filhos sem agenda, eles vão encontrar uma agenda. Só não vai ser a agenda que você quer que eles encontrem, mas eles vão ter uma agenda. Eles vão encontrar uma programação. E se a sua ideia de programação é ligar a televisão e estacionar seu filho na frente da televisão, coitado do seu filho, porque dali é um esgoto. Não deixe, pais e futuros pais, não deixem seus filhos sem programação. Sabe por quê? Aqui Davi está sem programação. Tem programação, muito cuidado. Jamais deixe os seus filhos à deriva, com a agenda vazia. Nunca deixe seus filhos fazerem o que querem, quando querem, comer o que querem, na hora que querem. Lá em casa tinha horário para comer. E o cardápio era o que estava na mesa. Sabe, eu não entendo isso. Eu já ouvi mães falar, que o fulano não come isso, aí eu tenho que fazer uma comida só para ele, senão ele não come. Deixa o bichinho ficar com fome, que ele come até pedra. Mas que ele não gosta. É impressionante. A fome é o melhor tempero. Acredite. Não deixe seu filho dormir a hora que quer. Acordar a hora que quer. Estudar a hora que quer. Agenda. Agenda é uma estrutura. É uma estrutura que vai manter você controlado. Davi saiu da sua estrutura, Davi saiu da sua agenda, era o tempo que os reis saíam à guerra, ele tinha responsabilidades, deveres, ele saiu, automaticamente caiu na preguiça. Foi o que ele fez? Acordou meio-dia, de tarde, acordou, foi dar uma voltinha pelo palácio e se encrencou. Porque ele não deveria, ele estava no lugar errado, na hora errada. Se ele tivesse ido, não teria nada disso acontecido. E a mesma coisa comigo, com você, com nossos filhos. Com a agenda errada, eles vão estar no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada. Não espere que o seu filho faça a coisa certa se ele está no lugar errado, com a pessoa errada, na hora errada. Vai dar o quê? Erro. Não precisa ser um gênio para perceber isso, não é verdade? Então jamais deixe seus filhos à deriva. Tem uma agenda, um horário, programação para tudo. No trabalho é a mesma coisa. Disciplina, é importante ter disciplina. Na igreja é a mesma coisa. Uma programação, uma agenda vai lhe proteger, vai lhe guardar. Pastor,
Eu sou muito ocupado, eu não tenho tempo para agendar nada, eu estou muito ocupado. Ok. 90% das vezes, muito ocupado, simplesmente quer dizer isso. Tempo mal organizado. Tempo mal organizado. Falta de programação. E 100% das vezes, a falta de programação resulta em você ficar ocupado demais. Quando você não tem uma estrutura, você vai se ocupar, mas não com o que você deve. Você vai se ocupar com coisas que não são importantes nem prioridade. E isso vai comer o seu tempo de fazer o que você deve estar fazendo. Davi estava muito ocupado, acordando de tarde, passeando pelo terraço da casa dele, para estar onde os reis deveriam estar, na guerra. Ele estava ocupado demais, fazendo o que ele não deveria estar fazendo. E depois ele se aplicou em tramar como que ele ia sair daquela situação que se colocou. Eu já sei, eu vou chamar Urias, ele vai vir, aí eu vou mandar ele para casa dele, aí ele vai pensar que o filho dele, aí depois, não deu certo, já sei, eu vou mandar ele levar uma carta para dizer para o general dele, colocar ele bem na frente para ele ser morto. Ah, pronto, resolvi um problema, vou matar ele. Olha que ponto chegou o pensamento. O leal soldado, servo dele, ele encomenda a morte para se livrar do erro dele. Só pede rei? É papel de homem? Não. Mas é isso aonde a gente chega. Se a gente estiver à deriva e com o tempo mal ocupado. Faça esse teste. Não agora, claro, mas chega em casa, pega um pedaço de papel e coloca nesse pedaço de papel tudo que você acha que realmente é importante. O que é realmente importante. E você vai perceber que a maioria das pessoas não são realmente tão ocupadas quanto elas pensam que são. Eu falei, colocar o que realmente é importante. Quando você começa a tirar televisão, Facebook, Twitter, YouTube, rede social, blá, 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 você vai perceber, quanto tempo que eu tenho? Pois é. E eu vou chegar na preguiça daqui a pouquinho, e como isso se liga à preguiça. Mas ao analisar o seu dia, a maioria das pessoas vão perceber que tem muito tempo que é mal empregado. Davi aqui estava empregando mal o seu tempo. E esse mau emprego do tempo complicou muito a vida dele. Todo mundo dizendo que não tem tempo. Mas tempo é a coisa mais democrática no mundo. Todo mundo tem exatamente 24 horas por dia. Ninguém tem mais, ninguém tem menos. Todo mundo tem 7 dias por semana. Ninguém tem mais, ninguém tem menos. É como nós escolhemos usar esse tempo que vai fazer toda a diferença em nossas vidas. Então precisamos de uma programação, senão a carne vai dominar. Eu vou dar um exemplo aqui. Se a sua leitura bíblica é assim, hoje eu vou ler a minha Bíblia. Quando? Quando der. Ninguém levante a mão. Mas se você faz isso, se responda para si mesmo. Qual foi a última vez que você leu sua Bíblia consistentemente? Eu vou evangelizar quando der. Ok? Não programe. Quando der. Quando der o quê? Quando der tempo, quando der vontade, quando der tempo bom, quando der. Quando der, a gente vê. A programação vai dizer, tal dia, tal hora, eu vou evangelizar. Todos os dias, a tal hora, eu vou ler a minha Bíblia. De tal hora, eu vou passar esse tempo em oração a Deus. Todo dia, dessa hora. E assim, você cria uma programação e você se mantém voluntariamente. Tá? Não é para eu fazer uma programação. Alô, Micael, irmão, você está seguindo essa programação, irmão? Eu não estou aqui para isso, gente. Pais devem fazer isso com seus filhos.
Agora, adultos têm que fazer isso para si mesmos. Por isso que é importante pais ensinarem aos filhos e dar o exemplo de autodisciplina. Não adianta depois de seu filho tiver com 35 anos, você querer ensinar disciplina, querer ensinar, aí já é tarde. O cavalo já sai pela porteira, não tem mais o que fazer. Tá? Então, vamos exercer autodisciplina, vamos exercer uma programação, ter uma programação. Tá? Antes desse episódio aqui, esse triste episódio de Davi, Davi vivia uma programação, ele tinha uma agenda. E essa agenda era a agenda que Deus tinha para ele. Você fala assim, pastor, que agenda é essa que Deus tinha para Davi? Bom, a agenda é o seguinte, o rei Saul queria o quê? O rei Saul queria pegar e acabar com Davi. Então a agenda de Davi era fugir de Saul. E você pode ver os versículos, os capítulos, teve uma hora que Davi estava no lado da montanha e Saul estava desse lado. E ao passo que Saul se aproximava, Davi dava a volta e conseguiu fugir desse jeito. Ele estava sempre fugindo, se escondendo, e Saul sempre perseguindo, e ele estava sempre ocupado. Ele estava sempre andando, ele não podia se dar o luxo de levantar na cama meio-dia e ficar passeando pelo terraço. Ele não tinha tempo para isso. Saul queria matá-lo, então ele mudava todo instante de lugar para fugir de Saul. Estava sempre realmente ocupado, e essa era a agenda que Deus tinha para ele. Davi sempre estava no lugar certo e na hora certa, enquanto fugia de Saul. Sabe por que sabemos que ele estava no lugar certo, na hora certa? Porque Saul não conseguia pegá-lo. Saul nunca pegou. Por quê? Ele estava no lugar certo, na hora certa. Era a agenda que Deus tinha para ele. E quando você e eu seguimos a agenda que Deus tem para a gente, o diabo nunca vai pegar a gente. Quando a gente sai da programação, aí nós nos colocamos no território do inimigo. Aí ele pega a gente. Lugar errado, a hora errada, com a pessoa errada, só vai dar em erro. Só vai dar em erro. Então, nós precisamos entender que Davi estava numa boa e não sabia quando estava fugindo de Saul. Porque quando ele estava fugindo de Saul, Davi nunca estava longe de Deus. Aqui, quando humanamente falando, ele está com condições melhores, ninguém está perseguindo Davi, havia paz dos inimigos, ele estava ganhando a guerra, humanamente estava tudo maravilhoso para Davi. Ele não tinha inimigos dentro do reino, os inimigos fora do reino estavam conquistados. Humanamente, estava tudo legal. Mas ele estava longe de quem? De Deus. Interessante. Quando nós estamos humanamente encrencados, Deus está ali, Nós suplicamos e buscamos a presença de Deus. Nós dependemos das misericórdias de Deus. E nós buscamos a face de Deus. E nós... Aí quando a coisa melhora... Muito obrigado, Deus, mas hoje eu vou acordar meio-dia, sabe? Hoje eu vou passear pelo meu terraço. Hoje eu vou chamar aquela mulher ali. Vou ter um caso com ela. Ô Davi, o que aconteceu com Deus? Quem? Deus? Ah, Deus, sim, claro, Deus. Deus muito importante, com certeza. Mas Deus estava distante, longe. Era quando ele estava, humanamente falando, fraco, é quando ele estava forte e seguro. Mas quando ele estava ocioso e sem problemas, humanamente falando, sem problemas, quando ele estava tranquilo em seu palácio, foi quando Davi caiu. Então cuidado, crente, porque quando você chega num lugar que você acha que alcançou a vitória, você acha que alcançou o seu alvo, você acha que alcançou a sua meta, os seus inimigos estão tomando conta, você tem a vitória, e você fala, vou relaxar, vou acordar de tarde, dar um passeiozinho no terraço. É aí que você vai cair. É aí que mora o perigo. Aconteceu com Davi, gente.
Enquanto Saul perseguia, e nos capítulos antes, quando ele estava lutando os filisteus e conquistando os filisteus e subjugando, ele estava na guerra, ele estava na sua programação de rei, ele estava na guerra, mas estava seguro. Ele estava com trabalho, problemas, dificuldades e desafios, mas ele estava com Deus. Quando ele vence tudo, se afasta de Deus, baixa sua guarda e vem a queda. E feia. Então fica cuidado. Isso não é nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 12. Abra suas Bíblias, por favor, para 2 Coríntios capítulo 12. E olhe comigo no versículo 9. 2 Coríntios capítulo 12 e versículo 9, diz assim, isso é Deus falando para Paulo, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, das angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Quando estou fraco, então sou forte. Note os verbos. Quando eu estou fraco, estou é um estado passageiro. Eu sou forte, é um estado permanente, mais sólido. É quando nós achamos que chegamos, quando a nossa batalha, quando a nossa luta, quando que almejamos o que lutamos, quando conquistamos, aí é que é o perigo, gente. Enquanto a gente galgava aquela montanha, enquanto a gente lutava, desbravava aquele caminho, nós andávamos pertinho, dependentes de Deus. Aí quando chega lá, fica tudo a perder. Quando estamos satisfeitos com nossas vidas, quando estamos satisfeitos com os nossos jeitos, quando estamos tranquilos e seguros, na nossa percepção, quando nós achamos isso, é quando estamos em perigo. Por isso que Paulo falou que ele se alegrava, ele tem prazer na fraqueza, na injúria, necessidade, perseguição e angústia. Porque ele sabe, quando eu estou nessa situação, quando o meu estado é esse, aí eu sou forte. Indicando o quê? Quando ele não tem angústia, quando ele não tem necessidade, quando não tem fraqueza ou injúria, ele é fraco. E quando fraco, caímos com mais facilidade. Vamos ficar atentos, muito atentos. O apóstolo Paulo, falando sobre a vinda de Cristo, e o trecho aqui, abram para 1 Tessalonicenses 5:3, e eu, antes de ler, vou só dizer que aqui Paulo está se referindo à volta de Cristo, eu entendo isso, mas o princípio que eu vou trazer é a mesma coisa. Quando você está tranquilo, assim como Davi estava, quando você está acordando meio-dia, porque afinal de contas está tudo em dia já, você não tem provação nenhuma, olha aqui o que diz 1 Tessalonicenses 5 e versículo 3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Projete isso em Davi, quando ele estava dizendo, paz e segurança. O meu general está na batalha, meu exército está bem treinado, estão ganhando as guerras, eu vou ficar no palácio. Eu sei que eu devo estar lá, não vou nada. Eu vou me acordar cedo, eu vou desligar o meu despertador. Nem acordar eu vou. Quando acordar eu acordo. E aí eu vou dar um passeio. E vamos ver o que dá. Sabe o que eu vi com Davi? Repentina destruição. Ele foi do ponto mais alto, mais espiritual da vida dele, para o ponto mais baixo, em questão de horas. Horas.
O homem cujo coração era segundo Deus. O homem que foi ungido, escolhido por Deus, porque Deus viu o potencial nele, caiu. Não foi um tropeçozinho, não. Não foi que eu cometeu adultério, não. Isso daí, por mais horrível que seja, foi de menos. Gente, ele bolou a morte de um inocente. Ele tentou esconder. Tentou colocar a culpa do seu erro em alguém. Pois é. Repentina destruição. De modo nenhum escaparão. Davi não escapou. Davi não escapou. E se Davi não escapou, não pense em você que nós vamos escapar. Ele não escapou e o seu mundo, a sua vida espiritual, ruiu e desmoronou naquele mesmo dia. Preguiça, nem sempre, e aqui que vem a ligação entre negligenciar os deveres e a preguiça. Preguiça nem sempre é falta de atividade ou falta de ação. Muita gente acha que o preguiçoso é assim, aquela pessoa que fica aqui assim. Não faz nada, parado. Isso também é preguiça, eu entendo. Mas preguiça não é só isso. Preguiça não é falta de atividade ou falta de ação. Olhe comigo em Provérbios 18 e versículo 9. Provérbios 18 e versículo 9 diz o seguinte: o que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador. O que é negligente na sua obra. Agora, o interessante é o seguinte: essa palavra negligente é uma palavra hebraica, hafal. A palavra hafal, ela é traduzida em outros lugares da Bíblia, sabe como que é? Preguiçoso. Ou seja, preguiçoso e negligente carrega o mesmo sentido aqui. O negligente dos seus deveres é preguiçoso. Preguiça é quando você não faz o que você deve fazer. E aqui está dizendo que o negligente, ou seja, o preguiçoso, na sua obra, é também irmão do desperdiçador. Ele desperdiça. Desperdiça o quê? Desperdiça oportunidade. Desperdiça a vontade de Deus para a vida dele. Esse eu acho que é um dos maiores desperdícios que alguém pode sofrer. É você desperdiçar a vontade de Deus para a sua vida. Romanos 12, versículo 2 fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não desperdice isso. Mas sabe quem vai desperdiçar isso? O negligente, o preguiçoso. Porque Deus não usa preguiçosos. Deus não abençoa a preguiça. E se Deus não usa e nem abençoa a preguiça, o preguiçoso é um grande desperdiçador, porque vai desperdiçar aquilo que Deus tinha para ele. Desperdiçar, perder, derramar, deixar de usar, deixar de conhecer, deixar de provar. A preguiça é, acima de tudo, a negligência de deveres. É quando você troca o que se deve fazer pelo que você quer fazer. Eu devo fazer isso, mas eu vou fazer isso outro aqui. Ó. Se essa outra coisa aqui envolve ação ou inação, não vem ao caso, é a negligência que caracteriza a preguiça, biblicamente falando. O apóstolo Paulo escreve em 2 Tessalonicenses 3, versículo 11, o seguinte: porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Não trabalhando, trabalho é a nossa responsabilidade, é nosso dever. Você não trabalha, você está sendo negligente. Negligente, você está sendo o quê? Preguiçoso. Ao negligenciar o que você deve estar fazendo, seja trabalho, seja estudo, seja na família, seja no lar, seja no que for, você negligencia é preguiça, você tem preguiça é negligenciamento. E aqui Paulo escreve, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs, ou seja, coisas que você não deveria estar fazendo. Você deixa de fazer o que você deve estar fazendo para fazer coisas que você não precisava, não deveria estar fazendo. Isso é preguiça. É o que Davi fez. Davi não deveria estar ali. Ele estava. Ele estava sendo vão.
preguiçoso, negligente. Porque ele se entregou, permitiu a preguiça na vida dele. Se você é pai, você é mãe, então você pode sim impor uma agenda, uma programação no seu filho, na sua filha. Agora, se você é o pai, você é a mãe, se você já não está debaixo da autoridade do pai e da mãe, então você é como Davi, você é seu próprio rei. É você que escolhe, é você que determina, é você que decide se vai ou não se entregar à preguiça. Se você vai ser vão, e aqui fala desordenadamente, você vai ser desordenado, vão, preguiçoso, negligente, isso tudo caracteriza a preguiça, gente. Quem queria chegar aqui para Davi e falar: ei, Davi, vamos acordando aí, rei, a hora de ir para a guerra, vamos lá. Alguém ia ter audácia de fazer isso com o rei? Não. Quem é que vai bater na sua porta de manhã, pai, mãe, adulto, jovem? Quem é que vai chacoalhar você? Ei, acorda, está na hora de ir, ó. Ou você decide fazer, ou você decide pela preguiça. A escolha é sua. Davi escolheu a preguiça, a desordem, a vaidade. E olha que deu. Porque tudo isso são características da carne. Carne. Ah, pastor, não é minha Bíblia, eu não tenho tempo de ler minha Bíblia. Ok, você assistiu quantas horas de televisão? Umas 4. Mas não tem tempo de ler 15 minutos para ler a Bíblia, não tem. Quanto tempo você passou no... somando tudo? Umas 3 horas. Mas não tem 20 minutos para ler a Bíblia. Então, voltando ao que eu estava dizendo, não é uma questão de falta de tempo, é uma questão de preguiça, desordem e fazer coisas vãs, coisas vazias, coisas inúteis, coisas não produtivas, coisas não importantes, mas que nós queremos fazer. Eu sei que eu devo ler a Bíblia, mas eu prefiro ficar no tudo. Eu sei que eu devo fazer isso, mas eu prefiro fazer aquilo outro. Eu sei que eu tenho que vir para a igreja, mas eu prefiro ficar em casa vendo televisão. Eu sei que eu tenho que evangelizar, mas eu prefiro ir para a praia. Eu sei que eu preciso fazer isso, mas eu prefiro ir para o shopping. Sabe o que é isso? Preguiça. Preguiça não, pastor, dá um trabalho danado. Eu tenho que pegar 2 ônibus, andar 4 quarteirões, subir uma coisa. Isso? Para fazer o que você não deve estar fazendo. Agora, fazer o que você deve estar fazendo é preguiça. É desordem. É correr atrás de coisas vãs e fúteis. Tempo nós temos. Tempo nós temos, gente. Quem aqui não tem água encanada em casa? Quem aqui tem que ir para o poço buscar água na cabeça? Havia época que eu até acreditaria alguém não ter tempo. Quem aqui tem que catar lenha no mato para cozinhar comida? Quem aqui tem que pegar os pratos e as bacias e as louças, panelas, e ir para o rio para lavar as louças no rio? Quem aqui tem que ir para o rio para lavar a roupa, estender nas pedras? Quem aqui? Tem gente hoje que não tem que fazer isso. Quem aqui precisa estar enchendo os candeeiros com querosene quando você ficar à noite? Todo mundo aqui tem um fogão a gás, água encanada, sistema hidráulico dentro de casa, gira a torneira, sai água. Bom, quando a casal permite, né? Não sei como é que é a coisa. Faz assim, a luz acende. Não vem me dizer que nós não temos tempo. Nós temos tempo. O problema, sabe o que é? É a preguiça, é a desordem, é a gente se ocupar com coisas vãs, é ser negligente, preguiçoso, e uma coisa puxa a outra. Antes de terminar hoje à noite, deixa eu percorrer alguns resultados e consequências da preguiça. Provérbios 26, vamos lá. Provérbios 26 e versículo 13, por favor. Provérbios 26, versículo 13. Vamos ver algumas características e consequências e resultados da preguiça. Provérbios 26, 13 fala assim: diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas,
Como a porta gira nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio e cansa-se até de torná-la à sua boca. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que respondem bem. Bom, a partir daqui vamos ver algumas características do preguiçoso. Número 1, o preguiçoso sempre anda inseguro e com medo. O preguiçoso está sempre inseguro e amedrontado. Olha o que fala aqui no versículo 13. Diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Provérbios 22, 13 fala a mesma coisa. Diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Aí está, ele está inseguro e está com medo. Agora, o triste é o seguinte, alguém me diga uma coisa. Onde é que o leão mora, minha gente? O leão mora na cidade? O leão mora na rua? Não, o leão mora no mato, nas montanhas, na floresta, lá longe do ser humano. Ele está com medo porque tem um leão nas ruas. Gente, leão não vive na rua. Ou seja, o preguiçoso, está dizendo aqui, ó, diz o preguiçoso, um leão está no caminho. O versículo 3 de Provérbios 22 diz o preguiçoso, o leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Gente, leão nenhum não vai atacar ninguém no meio da rua, porque o leão não vive no meio da rua, no meio da cidade, ele vive no meio do mato, lá longe. Mas o preguiçoso é inseguro, o preguiçoso tem medo. Porque o preguiçoso sabe que ele é preguiçoso, o preguiçoso sabe que é despreparado, e o preguiçoso tem medo e sente-se inseguro. E a insegurança gera uma série de problemas. Mas tal é a vida do preguiçoso, do negligente, daquele que foge das suas responsabilidades. O que mais que ele tem? O versículo 14, como a porta gira nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. Outra característica do preguiçoso e resultado da preguiça é a inação, paralisia, falta de ação e a consequente falta de múltiplas coisas. Ele tem necessidade de tudo, falta de tudo. Provérbios 19:15, a preguiça faz cair em profundo sono e a alma indolente padecerá fome. Essa palavra indolente quer dizer que não se dá o trabalho, não se sujeita a fazer o que deve, está indisposta a fazer o que precisa ser feito, é alma ociosa. Então, o preguiçoso vai sempre ter falta, vai sempre lhe faltar alguma coisa, porque ele não está disposto a fazer, seja trabalhar para comprar pão, seja ler a Bíblia para se tornar mais espiritual, seja vir ao culto para crescer espiritualmente, seja o que seja, ele não está disposto a agir. Falta de ação, o preguiçoso ele não age, ele não toma atitude, não toma medida, não dá o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro passo, existe uma paralisia, uma inação, uma indiferença. A casa está pegando fogo. Fazer o quê, né? Alguém me ajuda, me tira daqui e corre. Alguém me pega aqui, me carrega, está pegando fogo, eu vou morrer. Mas ele não levanta e sai andando. Tal é a vida do preguiçoso. Vai lhe faltar. Vai haver falta em sua vida, porque ele não está disposto a fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito. Olha comigo no Provérbios 24, versículo 3. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem, falto de entendimento. Aqui, Salomão está comparando o campo do preguiçoso com o campo do homem, falto de entendimento. O que a Bíblia está dizendo para a gente é o seguinte, que o preguiçoso é parecido com o homem que não tem entendimento. Ou seja, o preguiçoso é um tolo. É um tolo. Ele não tem entendimento, ele não tem sabedoria. Você vê o campo do preguiçoso e o campo do tolo, porque ser preguiçoso é faltar entendimento. Tal é a vida do preguiçoso. A preguiça, próprio Senhor Jesus equiparou com maldade. Olha comigo para Mateus 25 e versículo 26. Mateus 25, versículo 26. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo,
Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Mau e negligente. É interessante, estamos aqui fazendo uma comparação entre a preguiça e a negligência, não é? Pois bem, também essa palavra aí, mau e negligente, essa palavra negligente é a palavra grega okneros. A palavra okneros é traduzida em outros lugares do Novo Testamento como o quê? Preguiçoso. Preguiçoso e negligente. São dois lados da mesma moeda. E aqui Jesus falou mau e negligente. Mau e preguiçoso. Ser preguiçoso é maldade. Por que maldade? É maldade por isso. Porque Deus tem um plano para a sua vida. Jesus Cristo morreu na cruz para que você pudesse ter esse plano, que é bom, perfeito e agradável, mas devido à minha e à sua preguiça e negligência, nós nunca vamos experimentar ou conhecer esse plano. Isso é maldade. Cristo morreu, Deus planejou, e devido à nossa negligência e preguiça, nunca vai ver a luz do dia. Isso é maldade, gente. A maldade, a definição de maldade é isso, é retornar bem, é retornar o mal pelo bem. Quando alguém nos faz o bem e nós fazemos o mal de volta, isso é maldade. É maldade. Retornar mal pelo bem que nos é feito. Mal. Preguiça e maldade. Jesus comparou os dois como sendo a mesma coisa. A vida do preguiçoso é sofrida e problemática. Em quê? Em tudo. Olha o que fala aqui, Provérbios 15, 19. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem ampla. Naquela época, eles não tinham arame farpado, eles não tinham paredes com cerca elétrica. Lá, em termos de segurança, eles plantavam cercas, arbustos com espinhos. E ninguém atravessava, porque era panos de espinhos. Então, quando aqui fala o caminho do preguiçoso cercado de espinhos, o oposto é um caminho amplo, aqui é um caminho estreito, cheio de espinho. E os espinhos eram assim, ó. Então você anda e vira e mexe, você faz o quê? Você encosta e se machuca, se fere, se corta nos espinhos do seu caminho estreito do preguiçoso. É uma vida sofrida, é uma vida sem muito espaço de manobra, restrita, não é amplo que você pode caminhar lazerosamente, é estreita e cheia de espinhos. Tal é a vida do preguiçoso, do negligente, que não segue uma programação, uma agenda, que faz o que quer, quando quer, do jeito que quer. Isso é o que aguarda a vida de tal pessoa. É o que a Bíblia fala. Versículo 15 de Provérbios 26. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio e cansa-se até de torná-la a boca. O preguiçoso é tão preguiçoso. Você imagina, eu estou aqui. Hoje, esse provérbio hoje é meio difícil de entender. Mas eles usavam túnicas. Então eles botavam a mão dentro da túnica e ficavam assim, ó. E não tiravam nem para comer. Tá com fome? Tô. Quer comida? Quer? Bota aqui, ó. Alguém bota aqui comida? Ele não tirava a mão sequer para se alimentar. Isso é preguiça. Não indicando necessariamente o ato de comer, mas ele não vai fazer o que ele precisaria fazer para o bem próprio, para o bem dele, para ele mesmo. Ele não faz. Por quê? Porque é um preguiçoso. Não faz. Versículo 16. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que respondem bem. E aqui é o último ponto sobre resultados e consequências da preguiça. O preguiçoso vai sempre justificar a sua preguiça. O preguiçoso vai sempre, aos seus próprios olhos, ter a resposta. O contexto aqui é o versículo 13. O preguiçoso diz, um leão está no caminho. Meu querido preguiçoso, não tem leão no caminho nenhum. Porque o leão não vive na cidade, na rua, ele vive lá na montanha, longe da gente.
Mas o preguiçoso vai arrumar um jeito de justificar o porquê que ele não vai sair na rua. Ele tem preguiça de sair na rua e vai justificar dizendo, vai que tem um leão. Não tem leão nenhum, não tem chance de ter leão nenhum, mas ele vai justificar aos seus próprios olhos o porquê ele não vai sair às ruas. E o preguiçoso vai sempre justificar toda atitude errada. O preguiçoso vai justificar todo ato de preguiça, todo ato de negligência, vai justificar aos seus próprios olhos. Mais uma vez, mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos. Todo mundo vai enxergar que não é, mas ele ou ela, igualdade, gente, igualdade. O preguiçoso ou preguiçosa vai se enxergar e para ele está respondendo como 7 homens respondendo bem. Entendendo que na Bíblia o número 7 é o número da perfeição. Ou seja, para o preguiçoso, ele vai ter a resposta perfeita. O preguiçoso vai justificar perfeitamente a sua preguiça e negligência. Ele tem a resposta na ponta da língua. Não adianta você raciocinar, ensinar, mostrar, apontar. Não adianta. Ele tem a resposta perfeita para si mesmo. O porquê ele vai continuar sendo daquele jeito. E tudo isso vai levar a insegurança, medo, paralisia, uma incapacidade de agir. Vai refletir a falta de sabedoria e de entendimento. É uma maldade que vai levar uma vida sofrida e problemática. Pastor, tudo isso por causa de uma preguicinha, pastor? Pois é. E uma preguiça puxa o pecado, que puxa outro, que puxa outro, que puxa outro, que aumenta a tolice, que aumenta a paralisia, que aumenta a inação, que aumenta o medo, aumenta a insegurança, aumenta... Ao estudarmos esse episódio da vida de Davi, você vai perceber como Davi foi cavando mais e mais fundo o poço que ele começou a cavar. Quanto mais ele tentava resolver, mais ele se encrencava. Quanto mais ele tentava fazer do jeito dele, mais ele afundava, mais se encrencava, mais se complicava. Tal é a vida do preguiçoso. E Davi começou nesse caminho por causa da preguiça. Davi foi um grande homem? Foi. Davi foi um homem conforme o coração de Deus? Foi. E se Davi, esse grande homem, conforme o coração de Deus, sucumbiu e caiu tão feio por causa da preguiça, a gente tem que ter cuidado em dobro, em triplo. Dobro ou triplo. Preguiça é uma escolha. Preguiça é uma opção. A nossa carne e nosso coração são propícios à preguiça. É o natural, é normal para eles. Vamos vigiar, ou, como Davi, nós vamos pagar as consequências. E vamos orar. Pai amado, nosso Deus querido, obrigado